bem-vindos ao canal do CBMR no YouTube. Para comemorar os 75 anos da BMS e os 65 anos do Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas no ano de 2025, preparamos uma série de entrevistas com os ex-presidentes do comitê. Nesta segunda entrevista, nós vamos receber e apreciar a entrevista com o engenheiro Roberto Cochin. Vamos conhecer sua trajetória, sua visão como engenheiro, que esteve à frente do comitê entre os anos de 1998 e 2002. Ele é pós-doutor pelo Canadá com Everett Hook, e Cochin foi uma peça fundamental no processo de modernização da mecânica das rochas no Brasil. Durante sua gestão, impulsionou a adoção de metodologias e softwares avançados, contribuindo para elevar o nível técnico nacional ao padrão internacional. Então, com vocês, Roberto Cochin. Em 89, eu terminei minha tese de doutorado lá na Escola Politécnica, que era sobre túneis em solo, né? Logo depois veio a gestão Collor. Collor deixou todo mundo com $50 na carteira, né? Muito pouco, né? Tá certo. E aí, o que aconteceu? Eu achei que era hora de ter uma experiência internacional e fui buscar a questão de túneis em rocha, fui acabar no grupo de Engenharia das Rochas da Universidade de Toronto, liderado pelo professor Everett Hook, um grande expoente da mecânica das rochas no mundo, né? Falecido recentemente, e que tinha um grupo sobre isso que era sustentado pelas empresas de mineração lá na Universidade de Toronto, no Canadá, né? Então, me atualizei sobre todos os aspectos de mecânica das rochas daquela época, né? Tive contato não só com Everett Hook, mas com outros grandes nomes, né? Como o Pianowski. E voltando para o Brasil, eu fui eleito presidente do CBMR, Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas. E aí, meu desafio foi trazer essas técnicas, né, para o Brasil, as técnicas modernas, né, para serem utilizadas, né. Então, havia várias técnicas que estavam em uso lá no Canadá, na Austrália, em outros na África, em outros países, né, liderados assim pelo Imperial College e pela University of Toronto, né. Então, se destaca o método dos elementos finitos para análise método dos elementos distintos para análise de maciços descontínuos em rocha. Houve uma série de software elaborados pelo grupo de Rock Engineering lá da Universidade de Toronto, né? Então, esses softwares deram origem à Rock Science, que hoje é uma líder em softwares de análise de mecânica das rochas e de geotecnia em geral, né? E eu trabalhei na codificação, na programação do SWET, Surface Wet, quer dizer, cunhas superficiais, para análise de escorregamentos de rochosos, né, marcados por descontinuidades em taludes de rocha. E voltando para o Brasil, eu trouxe tudo isso, dei várias palestras, trouxe o professor Loren Lorry, da Itasca, de Minnesota, que era uma autoridade nesse assunto, trouxe o professor Everett Hook para dar um curso em São Paulo, né, dei palestras em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília sobre esses assuntos. Então, eu, de certa forma, trouxe algumas tecnologias, metodologias e softwares mais modernos que passaram a ser muito usados no Brasil até hoje em dia. O que eu vi na minha gestão é que houve assim, um desenvolvimento muito grande em mecânica das rochas no Brasil na época das grandes hidrelétricas, né? Então, Itaipu, por exemplo, foi fundada sobre maciços rochosos com várias descontinuidades, é uma barragem de altura muito grande, de 180 a 200 metros de altura, em concreto aliviado e terra, em várias seções, né? E ela levou um desenvolvimento muito grande de mecânica das rochas, que é uma barragem dessa altura, dessa magnitude, seria uma fundação muito bem estudada e estabilizada. Então, em Itaipu, por exemplo, foi necessário fazer túneis, né, galerias quadradas que viraram chavetas na fundação da estrutura e travaram a possibilidade de deslizamento da estrutura sobre essas formações geológicas em rochas desfavoráveis, né? Então, Itaipu gerou uma série de avanços na mecânica das rochas. Quando eu me formei, ela já estava numa fase final de enchimento, né? Tá certo? E outras hidrelétricas de grande porte também levaram a muito desenvolvimento sobre fundações em basaltos, mais recentemente em arenitos, né? Então, isso foi um grande desafio, porque acabaram essas hidrelétricas logo que eu me formei,
e houve uma época de calmaria aqui em mecânica das rochas no Brasil. Inclusive, grandes laboratórios de mecânica das rochas foram, alguns desativados, e outros passaram a ter muito pouca demanda, né? Então, com essa questão de trazer softwares e metodologias novas de análise de rochas, eu creio que houve um grande avanço do Brasil nessa situação. Hoje, muita gente usa esses softwares para análise, né? Nós usamos também para fazer muitas análises aqui nos nossos projetos, né? E creio que isso foi um grande desafio. E também trazer esses professores de fora, né? O Lauren Lorig, o Everett Hook, né? Que deram grandes contribuições, né? Só me arrependi de não ter buscado trazer o professor Bienavski, outro grande nome, né? Que também já faleceu, porque é um nome, assim, relevante, icônico da mecânica das rochas no mundo todo. Então, durante a minha gestão, nós tivemos como conselheira, né, a doutora Aida Quadros, né, infelizmente faleceu recentemente, né, e a Aida Quadros era muito ativa, né, ela trouxe também o professor Nick Barton, outro nome famoso aí da mecânica das rochas, para o Brasil. Nick Barton deu cursos e palestras também, né, e a Aida era muito ativa nisso daí, e ela tinha uma atuação na mecânica das rochas e na International Society of Rock Mechanics também, né? Nick Barton tinha um bom trânsito lá, né? Ele era radicado na Noruega, né? Embora seja inglês, né? Mas se radicou lá no Norwegian Geotechnical Institute. E com isso, com essa atuação, essa presença da Aida Quadros na International Society of Rock Mechanics, ela acabou sendo posteriormente eleita presidente dessa associação internacional, o que é uma grande honra aqui para o Brasil, né? Outro professor que se destacou, né, foi o professor Sérgio Fontoura, aqui da PUC do Rio, que sempre tem uma atuação muito importante, né, tanto no Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas como no Comitê Brasileiro de Túneis, e outros nomes também muito importantes, né, que sempre atuaram com palestras e seminários, né, como o professor Eurípides Vargas, da PUC do Rio. Então, todos esses nomes foram importantes, contribuíram muito para a mecânica das rochas. Então, a International Society é muito importante, né? E creio que o Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas está numa relação boa, como estava desde aquela época com essa associação internacional. Bom, o que eu vejo para a mecânica das rochas hoje em dia, né, é que ela se divide em duas vertentes. Nós temos ensaios de laboratório, né, com vários tipos de ensaios, alguns mais sofisticados, outros menos, né. Nisso, digamos, o Brasil ainda precisa se desenvolver mais, porque muitos laboratórios foram fechados depois das grandes hidrelétricas, né, e os laboratórios ficaram assim, digamos, um pouco defasados, que sobreviveram, ficaram um pouco defasados, né? Agora, na parte de métodos de análise, metodologias, tem os softwares aí, que esse sim, existe uma grande utilização hoje no meio técnico nacional, nos projetistas, nas empresas que trabalham com obras em rocha, né? Isso levou a uma grande melhoria, né? Quanto ao meio ambiente, e avanços, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar em dois projetos muito relevantes, né? Um é o do túnel Gastal, né? Que é um túnel em rocha, né? Na Serra do Mar, em Caraguatatuba, para o gasoduto Taubaté, por isso que ele se chama Gastal, né? Gasoduto Taubaté. Isso foi feito de 2008 a 2012, nós fizemos o projeto básico executivo e usamos uma tuneladora, né, foi obtida na Europa, né, foi recondicionada e trazida para o Brasil, e essa tuneladora foi a primeira tuneladora de grande diâmetro para túneis em rocha. A Petrobras, que construiu na época, né, esse túnel, né, era muito exigente, mas funcionou tudo direitinho, né, então esse foi um grande avanço aí, né. Então, e hidrelétricas também, tivemos o caso de Serra da Mesa, uma caverna subterrânea de mais de 60 metros de altura, né, escavada em rocha sã, né. E, além disso, eu esqueci de citar, mas existem várias tuneladoras e vários túneis feitos para sistemas de água e de esgoto, né. Então, isso acaba sendo
também uma contribuição positiva para o meio ambiente. Na medida que você tem mais fornecimento de água, você evita uma escassez, né, como aconteceu em São Paulo, na crise em 2014, e com esgoto você está contribuindo para o meio ambiente. E existem várias tuneladoras de pequeno diâmetro que estão em operação aí com as empresas, 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m, né, e vários sistemas subterrâneos aí de transporte e coleta. Então, existem todos esses aspectos aí importantes, né? Toda essa parte subterrânea, né, ela melhora o meio ambiente. Mais recentemente, nós temos o caso da linha 6 do metrô São Paulo, né, onde fizemos uma parte do básico, né, e uma parte do executivo, e onde tem uma tuneladora saindo na Marginal Tietê, indo em direção à região norte, até o pátio, depois da estação Vila Brasilândia, também uma tuneladora de grande diâmetro em rocha, que foi projetada para vários tipos de maciço rochoso. Então, tudo são contribuições importantes na mecânica das rochas, para a infraestrutura brasileira e também para o meio ambiente. Então, acho que tudo isso é muito importante aí para o Brasil, e nós estamos tendo uma evolução agora com essas tuneladoras de grande diâmetro, tem as de pequeno diâmetro também, para sistemas de água e esgoto. Tudo isso é muito positivo, né? Então, a grande importância do CBMR é trazer essas tecnologias modernas para o Brasil, utilizá-las cada vez mais e, com isso, gerar um desenvolvimento da infraestrutura brasileira, refletindo positivamente no meio ambiente brasileiro, na redução de impactos ambientais e também na melhoria aí das condições de infraestrutura, onde o nosso país é sabidamente carente, né? Então, eu vejo uma grande utilização nos próximos anos, nas próximas décadas, de mecânica das rochas na engenharia e na infraestrutura brasileira. Eu gostaria de complementar que o CBMR sempre buscou as melhores técnicas e disponibilizar para o meio geotécnico brasileiro. Isso, na minha gestão, foi feito com outros presidentes passados também, os que vieram depois também, e eu espero que ele continue nessa linha de trazer as melhores técnicas, as melhores metodologias, tanto em laboratório como em análise de projetos e em gestão de obras, né? Tá certo? Para que a gente tenha a melhor engenharia ao par com o que existe no mundo, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos uma engenharia de mecânica das rochas que está praticamente igual às melhores do mundo, né? Então, o CBMR tem que continuar nessa linha aí. Creio que ele está em boas mãos, vai continuar dessa forma, né? Sempre buscando as melhores técnicas para disponibilizar para o meio geotécnico brasileiro. Agradecemos em nome do CBMR a sua atenção com o vídeo, com esse canal. E esperamos que a trajetória dos profissionais que mostram que a mecânica das rochas no Brasil é construída com dedicação e conhecimento e visão do futuro, inspire a você. Mais do que uma especialidade técnica, é uma área estratégica para o desenvolvimento sustentável do Brasil e do país como um todo, conectando a engenharia, inovação e o compromisso com as próximas gerações. Que essas histórias inspirem novos caminhos, novas ideias e uma engenharia cada vez mais integrada, humana e preparada para os desafios de amanhã. Fique conosco, siga-nos ao CBMR nas redes sociais, que sempre teremos mais novidades e divulgaremos a mecânica das rochas. Um abraço a todos.